meus bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o druidismo. E para isso, trouxemos a nobre presença de D'Artagnan Abdias. Olá, D'Artagnan, tudo bem com você? Olá, Stephanie, tudo ótimo. Eu sou, D'Artagnan Abdias, de nome Avelis McMorrigan. Saúdo todos vocês que estão aí assistindo o canal. Agradeço o convite, a presença. Sou do druidismo, druida do Lanai Angalar Clã, um clã mineiro aqui de Juiz de Fora, sediado em Minas Gerais, né? Juiz de Fora, Minas Gerais, minha cidade. Filiado ao Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrução Celta. Sou também delegado eleito na gestão atual do Fórum do Comitê de Diversidade Religiosa do Estado de Minas e faço parte do Fórum de Liberdade Religiosa aqui de Juiz de Fora. Além disso, sou doutorando em Ciência da Religião pela UFJF, né, Universidade Federal daqui de Juiz de Fora, e estou aí para bater um papo com vocês sobre druidismo, com essa ilustríssima presença da Stephanie com a gente. Gratidão. E agora nós vamos focar, principalmente nesse primeiro vídeo de druidismo, nós vamos focar na história do druidismo, tá? Então vamos lá. Conta um pouquinho mais pra gente como surgiu o druidismo. Então, essa é uma pergunta um tanto quanto complicada de ser respondida e interessante de ser feita. Primeiro porque, se a gente for pensar no druidismo enquanto uma religião como ela é vista hoje, a sua origem mítica ou mesmo histórica por essência seriam os celtas do passado, seria a religiosidade, a cultura e espiritualidade dos celtas do passado. Entretanto, a gente não pode dizer que essa religião se perpetuou ao longo dos anos, né? O que existe, na verdade, foram as invasões romanas, depois as invasões cristãs, que de fato reduziram historicamente o número dos druidas, as influências, e aos poucos foram transformando essa religião em uma religião cristã, inclusive com a origem da igreja celta, né, que é uma para-igreja católica baseada nos costumes célticos, mas o druidismo em si é considerado como morto, extinto, né, ele foi sobrepujado pela aura cristã. O que não significa que alguns costumes, que algumas deidades não viraram santos, que alguns costumes não se tornaram costumes católicos, né? A gente, na verdade, tem toda essa conjuntura acontecendo. Só que ele só vai reaparecer enquanto corrente religiosa, na verdade, inicialmente enquanto corrente filosófica, no século XVIII, lá para 1717, que foi quando grupos revivalistas de druidismo, grupos esotéricos, que trabalhavam a filosofia dos celtas, né, que estudavam os celtas até como uma questão de revivalismo da própria cultura. Nós somos descendentes desse povo, quem era esse povo? E seguiam as filosofias que eram históricas da época dos celtas, começaram a surgir com essa alcunha de grupos druídicos, né, de grupos druidistas. Ainda com muitas influências cristãs, até porque nós estamos falando do século XVIII, com muitas falácias que hoje nós sabemos que são falácias religiosas, exatamente porque naquela época se tinha pouca pesquisa. Os celtas, infelizmente, não eram um povo que deixou para a gente muito registro escrito, pelo contrário, a escrita era proibida entre os povos celtas. Então, as escritas que chegaram para a gente já é das épocas monásticas ou as escritas romanas falando sobre os celtas, ou seja, não é um material 100% correto, né, de ser analisado. Então, muitas falácias foram, sim, perpetuadas naquela época, e aos poucos o druidismo ele vai sendo limpo, por assim dizer, né? Ele vai evoluindo, ele vai se transformando em algo mais histórico, até chegar nos grupos de reconstrucionismo celta e hoje no neodruidismo, né? No druidismo moderno, que é um druidismo que faz essas correções históricas. Mas a gente pode pensar que mitologicamente a gente atribui a nossa essência, né, a nossa origem aos celtas do passado, aos grupos druídicos celtas do passado, enquanto de origem religiosa moderna, a nossa religião é fruto de um revivalismo histórico do século XVIII. Ok. E o que é exatamente o druidismo? Explica pra gente. Bem, druidismo é, então, uma religião ou uma espiritualidade. Há pessoas que trabalham com a ideia de religião e há pessoas que preferem o tema espiritualidade. As pessoas que preferem o tema espiritualidade entendem que essa espiritualidade pode ser
em conjunto com outras vertentes religiosas e espirituais. Isso é muito comum, por exemplo, na Obod, que é uma ordem internacional, que é a ordem dos bardos, ovates e druidas, que trabalha com essa ideia mais filosófica e espiritualista. Enquanto outros grupos, que é mais comum, inclusive no Brasil, trabalham com a ideia religiosa. Então, a gente pode dividir dessas duas maneiras, mas a essência acaba sendo praticamente a mesma. São grupos pagãos, nós nos reconhecemos como pagãos, então nós temos o resgate dessa fé anterior à chegada do cristianismo na Europa, politeístas, temos mais de uma divindade, cultuamos mais de uma divindade, ainda que os grupos de druidismo clássico tenham uma supradeidade, né, uma supradivindade chamada o Incriado, que é uma influência que a gente pode dizer cristã, que veio dessa época, né, do século XVIII. Os grupos clássicos trabalham com essa deidade, os grupos modernos não trabalham com esse conceito de supradeidade. Então, existe essa diferença, mas em essência somos politeístas, somos animistas, no sentido de que tudo para nós tem vida, a pedra tem vida, esse bate-papo que a gente tem é um bate-papo vivo, a árvore tem vida, tudo pulsa vida, tudo pulsa sacralidade, religião, né? E nós seguimos culturalmente as tradições vindas dos vários povos celtas. E aí a gente tem que sempre lembrar que ela é plural e, portanto, os grupos podem ter tendências diferentes entre eles de acordo com a tradição principal que eles seguem, né? Se é mais irlandesa, se é mais escocesa, se é galesa, gaulesa, né? Então a gente tem várias outras vertentes que circulam aí. Em suma, esse seria o escopo do druidismo, junto com o culto à natureza, né? A roda do ano, que também existe diferente da Wicca, é uma roda um pouco diferente no sentido de alguns termos. Os nomes, e muitos dos nomes, né, os 4 principais festivais são os mesmos nomes, mas ainda assim o conceito do momento, né, do evento é um pouco diferente. Além do culto à natureza, nós pregamos as relações de amor, de sacralidade, de vivência. Hoje, o druidismo moderno, ele é inclusivo com as questões LGBTQIA+. Ele não é uma religião de ascendência, você não precisa ter uma descendência clássica de algum povo celta, então nós não somos uma religião fascista, como infelizmente existem algumas pessoas que tentam transformá-la dessa maneira. Nós não trabalhamos com pureza de sangue, nem com nada disso, pelo contrário. É uma religião que trabalha com 3 ancestralidades que nós devemos honrar. A nossa ancestralidade de sangue, a nossa ancestralidade de terra e a nossa ancestralidade de alma ou de tradição. Vou explicá-las. A ancestralidade de sangue é a ancestralidade que te deu vida. Quem foram as pessoas, os seus antepassados que te deram vida? E nesse sentido, qual a força que corre no seu sangue? No meu caso, por exemplo, eu tenho sangue indígena, tenho sangue europeu, tenho sangue africano. Então, o atabaque toca no meu sangue, a maraca toca no meu sangue, e todas as tradições europeias que vieram anteriores a essa também tocam no meu sangue. E eu tenho que honrar essas tradições, ou seja, eu não posso ser incoerente com nenhuma delas. Eu não vou descredibilizar, eu não vou cuspir nas minhas tradições do passado, porque meus antepassados também estão ligados a ela. A ancestralidade de terra, aqueles que habitaram a terra antes de nós. E aí o druidismo nós trabalhamos com 2 ancestrais de terra, no caso brasileiro. Os índios, que são nossos grandes ancestrais de terra, a quem nos deram conhecimento das nossas ervas, do que comer, do que plantar, quando colher na nossa terra, eles nos trouxeram esse conhecimento. Nossas ervas medicinais, nossas ervas mágicas brasileiras são de conhecimento quase 100% indígena. E os africanos, porque nós entendemos que eles foram apartados da sua terra natal, eles foram trazidos de lá à força e tiveram que transformar a terra brasileira em sua terra. Então, nós também honramos a eles como ancestrais de terra. E os ancestrais de alma ou de tradição são os ancestrais aonde nós nos reconhecemos. Por exemplo, eu mesmo tendo toda essa ancestralidade africana, indígena, europeia, o meu reconhecimento de ancestralidade de alma ou de tradição é irlandesa. Então, eu me conecto com a tradição irlandesa e é de lá que eu trago a minha influência religiosa, é de lá que eu trago a minha espiritualidade. Então, nós trazemos todas as 3 ancestralidades para trabalhar de maneira coerente com os princípios druídicos, com a ideia da mediação, do culto à terra, do culto à ancestralidade, para a gente ter um druidismo inclusivo, harmônico e principalmente honroso, né? A honra é o grande ponto dentro do druidismo.
Sim. Em respeito à roda do ano, né, que você falou que tem umas diferenças, né, para a Wicca, eu farei um vídeo futuramente sobre a roda do ano, tanto druida quanto Wicca, mas me dá um resumo, né, mais ou menos dessa roda do ano, porque a gente fez o vídeo há um tempo atrás sobre, no meu caso, né, sobre Yuli, que a gente Uhum. contou com a presença do Marcelo Pasqualin. E ele falou sobre o Albartran, não sei se eu estou falando certo. Uhum. Me corrija se eu estiver errada. Não, tá certinho, é o Bartram. Sobre o Albartran. E eu vi que tem algumas diferenças, né? Que para ele é o despertar do. Para vocês, né? São o despertar do urso, o despertar de Arthur, né? E agora a gente vai entrar no Imbolc, que se você está convidadíssimo, se você também quiser participar do vídeo, tá? Nosso Fico especial à de Imbolc está disposição. convidadíssimo. Está convidadíssimo também. E o Embol, que eu sei que o Marcelo segue a deusa Brígide. Então, para ele, é como se fosse o marco, como se fosse o ano novo. Uhum. O Druida segue a deusa Brígide ou isso é É uma uma coisa especialidade específica dele? dele, né? A roda do ano no druidismo, ela também é múltipla. Não existe uma única roda do ano para todos os grupos druídicos, porque, na verdade, cada povo celta tinha o seu próprio calendário. Alguns com mais festivais, outros com menos. Os 8 festivais, oficialmente, só existem na roda galesa, né? Que é onde a gente tem esses nomes, Albartran, Alba Gofrin, né, e tudo mais, que não é a linha que eu sigo, mas é a linha que a maioria dos druidistas seguem. Exatamente por ela ter os 8 festivais, a maioria dos druidistas seguem essa linha, até porque o revivalismo druídico começa em Gales. Então, a parte galesa tem muita influência histórica para a gente. Mas existe essas diferenças que são mais pontuais em cada tradição, em cada região, em cada povo celta. Mas existe um fio de ouro, que são os 4 festivais. Então a gente brinca e fala que no druidismo nós temos uma roda de 4 festivais, que todos os grupos druídicos seguem. Às vezes os nomes diferem entre eles, mas que são, em suma, os mesmos nomes wiccanos, né? Que é o de Samhain, ou Samhain, né? Que também pode ser chamado de Samônios, em alguns lugares, que é dedicado aos ancestrais. Então, nós trabalhamos com a ideia da morte, da ancestralidade. Alguns grupos com um vínculo mais irlandês vai trabalhar a relação môriga com o Darda e a vitória sobre dos Tuatha Dé Danann, né, do povo dos deuses irlandeses, sobre os Fomores, que era uma tribo, a gente poderia dizer, de seres mais caóticos, né, de espíritos e seres mais perversos, mais caóticos. Algumas pessoas vão trabalhar de maneira diferente. No meu grupo, nós temos uma interpretação muito própria da roda do ano, que a gente faz uma adaptação ao nosso clima local, às festas locais, o que acontece na nossa região naquela época também. Então, a gente tem uma outra interpretação, mas os 4 principais permanecem, que é o Samhain, né, dedicado aos ancestrais, aos mortos, que para a gente é um período de recolhimento, né, muito grande, até porque a gente acredita que os portais entre os mundos estão abertos e para a gente isso não é uma coisa muito boa. Podem vir muitos espíritos e seres esféricos não muito fofinhos nos visitar, então é um período de recolhimento. A gente trabalha com... Inclusive, não querendo te interromper, que Por inclusive é a favor. história do Dia das Bruxas oficial, né? Que é por isso que a gente Sim, veste fantasias para espantar os espíritos ruins que vêm. o Dia das Bruxas ainda Né? tem uma outra coisa que o antropólogo Victor Turner trabalha. Ele fez um estudo sobre a origem do Dia das Bruxas, que vale muito a pena ser lido, em que é uma prática medieval que tem resquício nas práticas celtas, né, que traz as práticas celtas, mas esse gostosuras ou travessuras, ele era uma prática realmente muito pesada. Era um dia onde os legisladores, né, o governo, liberava os crimes. Ó, tipo, ó, a gente tem um dia para vocês fazerem o que vocês quiserem. Então, jovens mascarados saíam pelas vilas à noite tocando terror literal nas vilas, matando, estuprando, roubando. E é daí aonde surge a expressão gostosuras ou travessuras, né? Você vai me ajudar ou eu vou te atacar? E com o tempo isso ficou insustentável, né? Porque era uma onda de crimes insustentável nas tribos, nos locais. Então a tradição começou a ser modificada para virar uma brincadeira infantil,
onde as crianças pregam até hoje, né? Se você não der doce para a criança, ela prega uma brincadeira em você, ela prega uma peça na sua casa, né? Para dar vazão a essa ideia. Mas vem exatamente dessa ideia de que os espíritos do outro mundo viriam tocando terror, né? Eles não... Alguns vêm para ceiar com você, para comer na sua casa, para te visitar, mas a maioria, na verdade, vem tocando terror, vem trazendo caos, né? Então, as origens do Halloween são exatamente essas mesmo. Depois a gente teria o Imbolc, né, que é o festival dedicado a Bridge, por isso o Marcelo Pasqualin, ele trabalha com o Ano Novo em Imbolc. A maioria dos grupos druídicos trabalha com o Ano Novo em Samhain, por uma interpretação, a gente não tem certeza histórica absoluta de que o Ano Novo era em Samhain, ou de que isso era assim em todas as tribos, mas existe uma interpretação de um dos grandes estudiosos sobre os povos celtas, de que para os celtas a noite antecede o dia, né? Então, ou seja, o dia começava no pôr do sol e não no nascer. Então, quando o sol começasse a se pôr, na verdade, nós iniciávamos um novo dia. E por conta disso, a vida surgiria da morte. Portanto, o festival dedicado à morte do Samhain seria o primeiro festival. Mas isso não é uma interpretação histórica que chegou para a gente dizendo os celtas com certeza tinha seu ano novo no Samhain. Então, essa liberdade ela existe entre os grupos para colocarem seus anos novos, inclusive para usarem um ano novo civil, né? Que é o nosso ano novo master, por assim dizer, no dia de hoje. O Imbolc é o festival dedicado a Bridge, é o festival dos fogos, era o prenúncio da primavera, né? Então era quando vinham as tempestades de gelo mais fortes, indicando que o inverno estava indo embora, e era o período onde você tinha a lactação das vacas, então o leite como um principal animal, e as vacas eram sagradas, elas eram animais totêmicos da deusa Bridge, então essa relação toda da deusa da primavera, que vai trazer a renovação, que vai trazer o momento de expurgo, né, de limpeza, de purificação desse inverno. Em sequência, a gente teria o Beltane, ou Beltane, que é o festival da plenitude, é o festival dos fogos, da fertilidade terrena. É uma das grandes diferenças com relação ao Wicca é a questão do casamento sagrado. Não existe essa versão, né, dentro do druidismo. O que acontece é uma visão desse momento como sendo a fertilidade da terra. A terra pulsa em fertilidade, os frutos estão brotando, os animais, por conta do Beltane nascer o anúncio do verão, ele vem como os animais estão se acasalando, a terra está verde, tudo próspero, e com certeza eram feitas grandes fogueiras, né? Inclusive, geralmente eram 2 grandes fogueiras por onde pessoas e o gado passavam entre elas para se purificarem, então era um ritual também de purificação. E lógico, você falando de festa, no verão, né? O início do verão, na época de 2 fogueiras, com muita bebida, você acaba falando também de paquera, de sexo, né? E da fertilidade humana. Mas o foco, no caso, é a fertilidade terrena, enquanto a terra pulsando vida e renovação. Depois você teria o Lunassar, que é o festival da colheita, é quando você tem as grandes colheitas, não que existissem outras colheitas, mas esse festival teria sido instituído pelo deus Lu, em honra à sua mãe adotiva Toitja, isso na versão irlandesa, né? E era o período de grandes feiras, então você colhia e ia para as feiras trocar a sua colheita, comprar, participar de jogos, de competições, né? Geralmente no Lunassar eram feitos grandes casamentos. Então, no caso da Irlanda, por exemplo, os casamentos eles eram muito mais habituados no Lunassar do que no Beltane. E depois disso a gente acabaria voltando para o Samhain novamente, né, para o prenúncio do inverno. Na questão galesa, a gente vai que são, na verdade, as relações dos equinócios e solstícios. Na versão irlandesa, a gente não tem diretamente essa questão dos Albans, né? A gente tem, na verdade, alguns festivais pontuais de algumas localidades da Irlanda, como, por exemplo, você tem o Lanarkeilar, no equinócio de primavera, próximo, na verdade, no dia 25 de março, então bem próximo, que seria o dia em que a deusa do inverno, Keilar, passava o comando para a deusa Bridge, para a deusa da primavera Bridge.
E esse mito, ele diverge. Algumas pessoas falam que Bridge vence Kylar e ganha esse comando. Outras que é harmônico. A Kylar passa o comando para Bridge e vai para o oeste para beber das águas da juventude para rejuvenescer. Eu sigo a segunda versão. Nós temos, na Ilha de Man, por exemplo, as festividades do solstício de verão, que era o período que as pessoas pagavam os tributos ao deus Manannan, o deus dos mares, que era o proprietário da ilha. Então, era o período de oferendas ao deus Manannan. E nós temos também, na Irlanda, no solstício de verão, o culto à deusa Anya, que seria o sol do verão. Uma das rainhas das fadas, uma das rainhas dos seres féricos. Né? Não, geralmente é um erro quando colocam ela como a rainha das fadas. Ela é rainha de um tipo de féricos, de um local dos féricos. Né? Ela não é a rainha. E do outono, no entanto, a gente não tem nenhuma festividade. A gente tem uma referência mitológica na Irlanda, que é quando Kylar se assenta em seu trono em Long Creel, que é uma construção megalítica, às bases de uma montanha, que tem um local chamado Trono de Kylar, um banco de pedra enorme chamado Trono de Kylar, e assim ela passaria a reger o outono e o inverno, assim como o Bridge regeu a primavera e o verão, né? Então, a gente pode trabalhar com isso pontual, mas os festivais mesmo são os 4. E aí eu acho que desculpe, no vídeo que você vai fazer sobre a roda do ano, isso pode ficar mais claro, né? E pode ser, inclusive, questionado para a pessoa que for falando sobre essas diferenças. Mas, em suma, essas seriam as relações, né? E há pessoas que cultuam a roda norte, quanto pessoas que cultuam a roda sul. Eu, por exemplo, sigo a roda norte por conta do meu plantio e colheita aqui, né? De Juiz de Fora. A gente colhe nessa época do ano, mesmo sendo inverno, a nossa colheita é agora. Então, para a gente faz mais sentido a roda norte do que a roda sul. Mas a maioria dos grupos brasileiros seguem a roda sul, sim. Enfim. Sim. Mais uma pergunta, não querendo tomar muito seu tempo. À vontade. Como que eu posso dizer? Eu tô com medo de falar alguma coisa errada, né? Se você falar algo que não for coerente, eu faço uma correção política bonitinha, não se preocupe. Tá bom, obrigada. A gente fala que é errado, a gente não é obrigado a conhecer tudo. Como você mesmo disse, há algumas... Porque quando eu fui procurar sobre o druidismo, há muitas coisas que a gente não consegue entender. Pelo menos eu, como Wicca, não sei se é todo mundo do canal. Eu, como Wicca, não consigo algumas coisas. Um exemplo disso é que você está falando, né? Das principais deidades, que alguns têm um deus supremo, uma deusa suprema, que no caso, tecnicamente falando, bem tecnicamente, a Wicca herdou essa parte, né, da dualidade dos deuses. Né? A Wicca em si, a Wicca tradicional, ela é dual, ela tem 2 deuses, o grande deus, Cernunnos, e a grande deusa, que é a deusa mãe. Para vocês tem outro nome, eu esqueci. Mas os deuses Cernunnos eu sei que tem a origem, celta, né? Não, eu acho que não é galesa. Ela é gaulesa. Ela é gaulesa? Gaules, é porque Gales é de Gales. Gaules é da Gália. Entendi. Né? É um uzinho que faz a diferença. É aquela coisa que para bugar a mente da gente. Gaules é a França, né? A Gália ali. Gales é o país de Gales. Então, sim. Então, você pode falar um pouquinho mais desses 2 principais deuses para a gente entender um pouquinho como que a Wicca absorveu essa parte em si da religião? E quando o Gardner foi, né, juntar, isso eu já estou falando de Wicca, mas para dar uma introdução, entendeu? Quando o Gardner foi juntar os estudos, né, ele teve realmente uma base bem forte celta, né? Todo mundo sabe disso. E essa dualidade de Deus, eu queria que você falasse para a gente como funciona mais ou menos para os celtas, né, em si. Então, não funciona porque não existe. Essa é uma parte 100% garneriana.
Não existe essa ideia da dualidade no druidismo ou nas tribos celtas. Na verdade, isso é uma falácia histórica, uma interpretação histórica equivocada que veio de historiadores da época de Gardner. Então, Gardner ele não errou ao falar que os celtas tinham isso porque ele mentiu. É porque ele se baseou em pesquisas que, na época e hoje, nós sabemos que não são verdadeiras, né? A dualidade em si, ela é cunhada historicamente. Inclusive, tem esse livrinho aqui, deixa eu pegar para indicação de vocês, porque ele mostra muito bem essa questão, que é o História da Bruxaria, né, do Jeffrey Russell, do Brooks Alexander. Ele é um livro muito bom. Hoje ele está numa nova edição, porque essa edição não existe mais. É um livro de capa rosa, de capa dura rosa. Vale a pena ler esse livro, né, que é... Deixa no link da descrição para vocês comprarem. Sim, a gente passa direitinho os links e tudo mais. É um livro em que ele mostra muito claramente essa questão da dualidade, de onde vem. Alguns pesquisadores da época se colocaram para estudar a bruxaria medieval. Quem eram as bruxas da Idade Média, né? Só que, primeiro, nós estamos falando de uma época com poucas pesquisas arqueológicas. As pesquisas bases desses pesquisadores foram relatos da própria igreja. Então, aquela coisa, deixa eu pesquisar quem eram os escravos africanos de acordo com os relatos dos portugueses que estavam escravizando eles. A gente sabe que a coisa vai ser um pouco deturpada, né? Sim. Os pesquisadores em si tinham fortes influências cristãs da época. Por mais que a gente fale que a ciência tentava se desvencilhar da religião e toda essa coisa que nós sabemos que, de fato, havia essa tentativa, a gente não pode deixar de assumir que as pessoas em questão têm a sua crença, o seu modo de olhar o mundo. E aí você tem o livro anterior a Gardner, da Margaret Murray, né, que é a bruxaria, História da Bruxaria na Europa Ocidental, uma coisa assim, não vou lembrar exatamente o nome, em que ela fala que as bruxas cultuavam um deus único, bissexual, não no sentido dele gostar dos dois sexos, mas porque ele podia se manifestar ora como homem, ora como mulher. Então, essa dualidade surge ali. E a Margaret Murray era uma antropóloga, então ela tinha um respaldo acadêmico no que ela dizia. Hoje, sabe-se que 90% do que ela disse, que ela pesquisou, na verdade, ela inventou, né? Hoje se sabe disso porque não acharam as pesquisas dela nem nada que tivessem esse respaldo. E havia, nessa mesma época, muita invencionice sobre os celtas, porque como os celtas não deixaram registro escrito, não tinha uma pesquisa histórica de maneira clara, muitas vezes as pessoas olhavam para aquilo, não sabiam o que era e supunham, né, como era típico naquela época. Naquela época, os próprios egiptólogos da época em questão, quando iam analisar o Egito, colocavam um monte de coisa que eles tiravam da cabeça deles. E que hoje, egiptólogos modernos já foram lá e, peraí, vamos rever isso daqui, porque não é bem isso daqui, não. Isso fez parte do espírito da época. Então, a gente não pode crucificar também, porque se não fossem essas pesquisas, nós não estaríamos aqui. Se não fossem essas pessoas, nós não estaríamos aqui. Então, nós temos que entender que o espírito da época trabalhava dessa maneira, temos que fazer a correção que o nosso espírito da época de hoje permite, né? E entender que nós também estamos sendo falhos. Nós não somos donos da verdade de nada. Então, isso traz um pouco essa questão do porquê que a dualidade surge como uma questão da bruxaria. Mas para os celtas, não existe essa versão dual. Pelo contrário, o que você tem são deuses tribais, então não existe deuses cultuados por todos os povos celtas. Isso também não existe. O que existe são deuses tribais. Então, a tribo X cultuou o deus tal, tal, tal. Outra tribo cultuou o deus tal, tal, tal. No caso da Irlanda, por exemplo, nós temos 9 deuses que eram cultuados em toda a Irlanda. Mas não significa que, por exemplo, eles eram cultuados na Inglaterra, em Gales, na Gália, né, na Galícia. Na verdade, alguns desses, a gente até vê algumas referências de alguns desses, a gente, o nome, o jeitinho, a descrição, a mitologia está batendo. Manannan, por exemplo, é um desses deuses que nós acreditamos ser o mesmo Manannan, Man e Manawyddan, né, que são 3, tecnicamente, deidades diferentes. Pela proximidade de nome, de mito e de referência, nós acreditamos que possa ser a mesma deidade, até porque ele era um comerciante deus dos mares. Então, conhecia várias terras, portanto, era conhecido também por várias terras.
Mas não existe, classicamente falando, essa versão. Assim como Cernunnos, apesar de ser um deus bastante emblemático, ele é um deus que nós falamos que ele é pré-celta, na verdade. Ele era cultuado pelos gauleses anteriores à chegada dos celtas, que foi absorvido pelas comunidades célticas, e que existe muito pouco, de fato, registro sobre esse deus. O que a gente tem são registros em um caldeirão, que eu esqueci agora o nome do caldeirão, onde tem ele entalhado, tem uma coluna romana que faz referência a ele, e algumas ou outras citações históricas. Isso por quê? Porque ele era um deus muito antigo, então o culto a ele realmente foi se perdendo com relação ao tempo. E a questão da Grande Mãe, o que você tem mais próximo a isso são deidades que seriam a própria terra local, como, por exemplo, a deusa Anu, na Irlanda, seria a terra irlandesa. Né? Então, a ilha Irlanda seria o corpo de Anu. E a capa da deusa Cailleach seria a Escócia. Então, também é uma deusa atribuída com essa questão terrena. Outra coisa também, a deusa Ério, que é uma deusa irlandesa, é a deusa que deu nome à Irlanda, né? A Irlanda era chamada de Ério, depois Air, né? E hoje Irlanda. Então, Ireland, né? A Irlanda, ela recebe o nome de uma deusa, mas ela não é aquela deusa em questão. Não existe entre os celtas, até onde se pode dizer, uma deidade equiparada à ideia de Gaia. E eu acho que a ideia da Grande Mãe, ou pelo menos o que o Gardner trouxe com a Grande Mãe, é a Gaia. Né? Inclusive, nos livros de Gardner, eu posso estar errado, porque eu não sou garneriano, então eu assumo, se eu estiver errado, me desculpem, wiccanos, me desculpem, garnerianos, mas do meu lado, quando o Gardner escreve no livrinho dele lá que a deusa tem o nome G, eu já logo associo a Gaia, tá? Mas posso estar completamente equivocado. No caso irlandês e escocês, a gente tem uma questão pontual de tradução que pode apontar para uma deusa da terra, para uma mãe terra, mas que não é um consenso entre nós druidas, né, e druidistas de hoje. Nós não trabalhamos com isso de uma maneira clara, porque isso não é de fato confirmado. Mas a deusa Cailleach tem alguns epítetos que apontam para esse lado. Um deles é que ela é chamada de Shilnagig. Shilnagig significa parideira do mundo. Né? E, inclusive, é uma imagem que é muito comum nas igrejas irlandesas, de uma mulher abrindo a vulva, com a perna aberta, abrindo a sua vulva. É a imagem de Shilnagig, da parideira do mundo. E ela também é chamada, na Escócia, de Magmular, ou Momu. Magmular tem duas traduções possíveis, e é isso que embaralha a nossa mente. A primeira seria a tradução de mãe da terra, grande mãe da terra, né? Mag é grande, grande mãe da terra. A segunda seria mãe terra, grande mãe terra. E ela também é chamada de Magmor. Magmor seria uma tradução para grande avó, né? Então, seria essas as associações que a gente poderia fazer. Mas não existe oficialmente e não é trabalhado dentro dos grupos de druidismo as deidades com essa associação dual. Pelo contrário, né? Inclusive a lua não necessariamente é a deusa e o sol é o deus. Né? Nós temos exemplo, igual eu falei, de Anya, que é a deusa do sol. E a própria irmã dela, que seria o sol do inverno, Grian, que dá nome à palavra sol em irlandês. Né? Sol em irlandês é Grian, que é o nome da deusa do sol do inverno. Mas nós também temos deuses relacionados ao sol, como Balor, né? E a lua é um grande ponto de interrogação. Não existe nos povos celtas nenhum deus ou deusa que nós possamos falar que seja de fato deus ou deusa da lua. Existem algumas referências lunares a algum deus, mas nenhum deles, nem mesmo a própria Ariane Rode, que essa é uma má interpretação, quando fala que ela é deusa da roda prateada, não é da lua, ela é deusa estelar, ela é uma deusa de uma constelação, se eu não me engano agora, acho que é a constelação de Ursa Maior, e a roda prateada dela é uma roda de fiar, onde ela fia o destino dos homens. Então, não é a lua, né?
E isso é uma coisa que nós temos um ponto de interrogação no druidismo de hoje. Nós não temos, de fato, nenhum deus ou deusa relacionado de maneira pontual com a lua. Não Entendi. tudo, né, com relação a essa dualidade, se ficou claro. Sim, ficou claro. Essa referência que você fala de no galê chama assim, no gaulê chama assim, é basicamente, só para a galera entender melhor, tá? Uhum. Não estou criticando sua explicação de forma alguma. Pelo contrário, por favor, me ajude. Pelo amor dos deuses. É que o canal, ele é para iniciante, Não, entendeu? então a gente pode Só porque eu tô conversar. resumindo. Vamos conversar e se precisar me corrigir, adaptar, trazer minhas falas É só porque eu mais, tô resumindo. mais tranquila. Basicamente, vamos colocar Mercúrio na mitologia romana e Hermes na mitologia grega. Né? O mito é parecido, são deuses compatíveis. Tem um nome correto para isso. Que um deus chama de um jeito numa mitologia e de outra em outra. Tem um nome correto. Eu não tô Mas lembrando, eu não vou lembrar. mas sim. Eu também não lembro. É uma compatibilidade que É pode uma compatibilidade. É para ser a basicamente mesma deidade ou não, né? E aí há isso. pessoas que trabalham com a ideia de serem a mesma deidade, há pessoas que não trabalham com essa ideia. E as deidades celtas, elas são muito envoltas em mistério. A maioria delas tem muita coisa que não conseguiu ser achada, tem muito mais interrogação sobre elas do que respostas, né? Porque são deidades antigas de um povo que não deixou nada escrito pra gente. Então, né, o de deidades celtas, o mais próximo de coisas escritas que você vai ter é galês, que é o Mabinogion, né, que são um livro escrito por monges contando contos da mitologia galesa. Só que já se sabe que esses monges adulteraram umas coisinhas ali. Primeiro, os deuses morrem, né? Além dessa questão da morte, há uma subjugação do feminino, uma tentativa de desempoderamento das deusas celtas, porque as deusas celtas, com perdão da palavra, mas eram mulheres pra caralho, eram aquelas mulheres empoderadas, né? E você lê, ao ler uma Mabinogion, você vê que aquela deusa que é toda empoderada, que é toda soberana senhora, de repente foi transformada em uma deusa que só erra, que só faz merda, né? Então, assim, de novo, o mito original é uma interrogação. A gente trabalha muito com o estudo. A religiosidade druídica, ela é muito pontuada no estudo. Quem escolhe se tornar druidista tem que saber que vai estudar o resto da vida. Não existe uma fórmula, olha, é esse ponto. É isso hoje, amanhã uma outra descoberta pode nos fazer repensar e a gente vai se atualizando à medida em que esses mistérios, que essas brumas envolvendo o passado vão se diluindo, né? Sim. Acho que agora ficou um pouco mais claro. Você pode, por favor, já dar a introdução para a gente, já que você já está aqui, né? A gente está com tempo, a conversa está boa. Já pode dar a introdução para a gente de alguns principais deuses? Posso sim. Porque, né? Os futuros vídeos contaremos dos mitos, etc, tá? Mas Então, vamos desculpa. tentar, como que eu posso dizer? Vamos tentar desmistificar um pouquinho, perdão, desmistificar um pouquinho a religião druida, né? Os celtas em si. Vamos tentar desmistificar. Vamos falar um pouco dos deuses, dos costumes. Pode ser? Pode ser, claro. Eu vou falar muito da questão irlandesa, dos deuses irlandeses, porque é meu alvo, né? Então, por exemplo, tem deuses galegos, que são os deuses naturais, por exemplo, de Portugal e da Espanha, que eu nem conheço, confesso, né? Traremos pessoas que conhecem. Exatamente, há pessoas que trabalham com eles, mas, como eu disse, né, minha ancestralidade de alma, ela está vinculada com a Irlanda. Então, eu vou direto para a Irlanda nessas questões e depois alguns outros em Gales. Eu tenho alguns deuses também no país de Gales que me chamaram e aí eu dou uma conversadinha com eles ali. Mas os deuses bretões, por exemplo, não são muito meu alvo, né? Então, eu posso falar por alto.
Mas, bem ou mal, os deuses irlandeses eu acho que são os mais famosinhos mesmo. Por alguma razão, foram os mais populares. Tirando o Cernunnos gaulês, né? Que de fato eu acho que é dos deuses celtas o que ficou mais popularizado. Falando um pouco, então, sobre a desmistificação, primeira coisa, celtas não eram esse povo fofinho, bonitinho, quase elfos do livro de Tolkien. Não. Celtas eram um povo guerreiro, com muita treta interna. Eles tinham muita união e desunião ao mesmo tempo. Inclusive, eles foram dizimados, né? Eles foram dominados pelos romanos exatamente por conta dessa desunião, em que os romanos colocaram eles mesmos para brigar entre eles, e aí ficou fácil para Roma invadir, né? Mas eles eram um povo altamente bélico, guerreiro. Inclusive, essa questão do lado bélico dos celtas eram tão grandes que, por exemplo, na Irlanda, um dos grandes troféus de guerra, que fosse troféus, agora eu não sei qual que é o plural, enfim. Acho que os dois estão certos. Eu Acho que os dois estão corretos. Tomara, porque aí eu não sei, fiquei confuso aqui agora. Os celtas, eles tinham hábito, os irlandeses tinham hábito, por exemplo, de levar como um grande troféu de batalha os crânios, as cabeças degoladas dos inimigos. E isso era ostentado nos cintos, lógico, né? A gente, quando a gente fala isso, a gente imagina eles amarrando, né, o crânio pelo cabelo da pessoa e aquele gotejando. Não, na verdade, o crânio era escarnecido. Era limpo aquele crânio, né? E aquilo era ostentado nos cintos, nas roupas, para mostrar, olha como eu sou bom, eu degolei essas pessoas, eu subjuguei esses inimigos, né? Então, eles tinham práticas que não tem nada a ver com esse lado pacifista bonitinho que a gente tem por aí. Por outro lado, eles eram um povo de altíssima filosofia e conhecimento natural. Isso não se há dúvidas. A sabedoria celta e o conhecimento celta expressos nas mitologias e na forma de ver o mundo é lindo demais. É aquela coisa quando você começa a estudar cosmologia, né, a visão de mundo dos celtas, você fala, tipo, gente, que coisa incrível, que povo visionário, inclusive com ideias que a gente pode falar, tipo, mas espera, a nossa ciência está esbarrando em uma coisa muito semelhante a essa. E é algo que eles já tinham de maneira filosófica construída, né? Então, eles tinham, sim, esse lado guerreiro muito forte, e, ao mesmo tempo, tinham esse lado também filosófico, né? Um lado de sabedoria muito grande. Com relação às deidades, a gente pode falar de algumas que são mais populares, e eu vou começar falando por uma que é controversa, que é a deusa Danu ou Danan, né? Há pessoas que dizem que Danu, na verdade, não existe, há pessoas que dizem que Danu existe. Por quê? Por muito tempo, acreditou-se que o nome das tribos dos deuses irlandeses, as Tuatha de Danann, seria tribo de Danu, ou tribo de Danan. E ela seria a mãe dos deuses, né? Inclusive, começaram a fazer uma equiparação a ela com Anu, como se Danu e Anu fossem a mesma deusa. Só que depois descobriram que, na verdade, a palavra Danan, de Tuatha de Danann, significa talentosos. Ela vem de Anand, que seria talento, né? E Tuatha de Danann, Tuatha é plural, na verdade seria tribos dos deuses talentosos. Então, o que você tinha que ter para ser aceito nessa tribo era um talento. E isso fica claro no mito de um outro deus popular, que é o deus Lu, que dá o nome ao festival Lughnasadh, né? Ele, para entrar na Tuatha de Danann, ele teve que provar ter algum talento. E ele entrou não porque ele provou ter um, mas porque ele provou ter todos os talentos. Então, ele era aquele de todos os talentos, né? E esse era o grande diferencial e o grande talento dele. E aí começaram a se acreditar que, na verdade, a deusa Danu nunca teria existido, de que ela teria sido uma interpretação errada. Contudo, hoje já se tem algumas outras pesquisas que associam a deusa Danu à deusa Donu, ou Don, dos Firbolg, que era um povo que habitava a Irlanda antes da chegada das Tuatha de Danann, que era uma deusa da fertilidade, da terra, da chuva e da lama. Então, ela seria essa deusa fértil que foi incorporada às Tuatha de Danann. As Tuatha de Danann também incorporaram essa deusa, assim como incorporaram outros deuses Firbolg, como a própria deusa Toicha, né? Então, a gente tem outros casos dessa questão.
mas isso divide até hoje druidistas e reconstrucionistas. Alguns dizem que Danu não existe, que ela é um erro de interpretação, de tradução. Outros cultuam Danu, alguns fazendo o equivalente a Anu, outros fazendo o equivalente a Donu, Adon, né, dos Firbolg. Então, essa seria uma das primeiras grandes deidades que a gente conhece aí. Cernunnos também é uma grande deidade. No caso, ele seria considerado deus da soberania, porque ele carrega o Torque, que é esse símbolozinho aqui, que é um cordão celta, tipicamente celta. Os nórdicos usavam no braço, celtas também, mas o Torque nórdico, ele é associado ao braço. O Torque celta mais comum é o de pescoço. Os Torques, eles eram cordões, geralmente feitos em ouro ou prata, né? Bem mais grossos que o meu, eram maciços, inclusive eles eram feitos, colocados no pescoço da pessoa, fechado, e você não conseguia mais tirar aquilo lá, de tão pesado que o negócio era. Tipo, colocou em você pro resto da vida. Alguns pesquisadores salientam que eles seriam um símbolo de poder, de realeza, né? Uma espécie de coroa, de liderança, de nobreza, né? Alguma marca nesse sentido. E no caldeirão de Gundestrup, lembrei o nome, Gundestrup, Cernunnos está segurando um torque. Isso faz uma alusão à ideia de ele ser um deus de realeza, ou o deus que coroa os homens, aquele que segura o poder em sua mão. Ele também segura a serpente, que é um animal da sabedoria e é um animal da renovação. Então, ele é um deus da renovação e da sabedoria. E no caldeirão, ao lado dele, tem vários animais silvestres, mostrando ele como deus da vida silvestre, deus das florestas, né? Fora isso, há outras representações dele com a questão fálica, com o falo ereto, mostrando ele como um deus de sexualidade, um deus de virilidade, e isso pode ter a ver com a questão de soberania, com a questão da realeza e tudo mais, mas pode não ter, pode ser só uma questão sexual também, né? E tem a própria questão dele como um deus da floresta, como cervo, né? Então, ele também é considerado um deus da floresta. Não existe muito mito, de fato, dentro do druidismo, dentro da questão histórica, um mito de Cernunnos, ele não existe. O que tem são essas referências, exatamente porque, como eu disse, ele é um deus muito antigo, pré-céltico. Então, ou seja, são anos de história oral sendo contada que não chegou, ninguém documentou, não chegou pra gente, né? Outra deusa muito popular é a própria Brigid, que é amada, Brigid, Brigitte, né, Brida. Tem vários nomes para essa deusa, que é uma deusa muito amada. E essa deusa, ela é popular porque ela foi, inclusive, cristianizada. Ela se tornou a Santa Brígida na Irlanda, né? Inclusive, os locais sagrados, a Bridge, na Irlanda, se tornaram a catedral, agora não sei se é catedral, se é monastério, enfim, se tornaram a igreja de Bridge em Kildare, no condado de Kildare, na Irlanda, onde tem os 3 poços dela, né? Inclusive, se popularizou a confecção da cruz de Bridge. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Que é uma cruz feita em palha, né? Pode ter 3, 4 pontas. Ainda hoje, essa cruz... Isso é costume no Imbolc, né? Para os wiccanos, a gente faz também. A gente tem a cama de Bridget. Exatamente. E a bonequinha, né? Com o cetro, representando a Bridget. Tem a cruz de Bridget. Que, inclusive, vou mostrar cada significado disso no vídeo de Imbolc. Se quiser participar, tá super convidado. Estou à disposição. E também é um costume. Eu vou falar também no vídeo de simbolismo sobre a cruz de Bridget. Eu vou lançar um vídeo de simbolismo logo mais também. É ótimo, faço super crédito. Acho que é super importante. Ela é uma cruz muito importante porque ela representa, né, de certa forma, os 3 ou 4 dons da deusa. Os 3 ou 4 fogos da deusa. Por quê? Bridget tem um lado oculto, né? Ela é chamada deusa da forja. Então, ela não é aquela mulher boazinha. Ela é ferreira, ela forja, ela vai lá meter o martelo na espada. Não, ou seja, mostrando que as mulheres também podiam fazer esse tipo de trabalho entre os celtas, né? Ela também é considerada uma grande matriarca, não necessariamente uma grande mãe, existe essa diferença, né? Uma grande matriarca, ou seja, uma grande governante do lar. E ela é deusa do lar, né? Ela é aquela protetora do lar. Deusa da inspiração dos bardos, dos poetas, e deusa da cura. Em geral, essa noção da forja, deuses vinculados à forja, também são vinculados à cura nos celtas. Isso porque
o ato de forjar é o ato de transformar a matéria, é o ato mágico e é o ato de purificar. Para você forjar o metal, você tem que purificar o metal. Então, a cura como uma noção de purificação. E ela tem um quarto lado, que geralmente não é anunciado, que é a deusa da morte. Isso porque a gente tem muito hábito de cura, né? Ah, fulano tá lá no hospital, internado, na UTI eu vou fazer uma prece a bridge para curá-lo. Se a doença daquela pessoa não for uma doença curável, a única cura que a deusa pode oferecer é a morte. Então, a gente tem um cuidado muito grande ao pedir cura. A gente tem que saber se a gente está preparado para a cura que aquela pessoa realmente precisa, né? Se que a morte como alívio do sofrimento, por exemplo, é uma forma de curar. Então, ela também tem esse quarto lado, por assim dizer. E ela é trabalhada com os 3 fogos ou 4 fogos, porque o mito também abarca um quarto fogo, que é o fogo das mãos, o fogo da forja, o fogo do coração, que é o fogo da família, do lar, do amor, né? Não o amor aqui romântico, porque os celtas tinham um probleminha com o amor romântico, eles não eram muito afeitos ao amor romântico, não. O fogo da cabeça, que é o da inspiração, e o fogo da lareira, que é o fogo que cura, que aquece, que faz o chá, que prepara as ervas, né? Então, a gente tem os 4 fogos de Bridget, por isso a cruz tem 3 ou 4 lados, né? Bridget, então, é essa deusa que foi muito conhecida, muito famosa, exatamente porque ela sobreviveu à Igreja Católica sendo cristianizada. E até hoje, o dia 1º de fevereiro é o dia de Santa Brígide. Então, eles vão lá, fazem as cruzes, enfeitam as igrejas com as cruzes de Brígide. Tem muita coisa dela que ainda permaneceu, né? Tem uma outra grande deusa que também é muito falada, da quem eu presto reverência, minha deusa de culto pessoal, que é a deusa Morrigan, que tem muita coisa mal falada sobre ela, tem muita coisa errônea, mas ela permanece como deusa da guerra, da soberania, da mulher empoderada, né? Muita gente acha que ela é uma deusa cruel, eu falo que não é, ela é uma deusa justa, mas se você pisar na bola, ela vai ser a primeira a te dar aquele tapa que vai te deixar no chão por muitos dias, então assim, ela é justa, né? Não é aquela deusa para você brincar se você só quiser brincar, leve ela com muito a sério. Né, que também é uma deusa que é bastante popular e bastante conhecida, que vai também ser considerada a deusa da fertilidade. Ela é uma das deusas que tem muito ponto de interrogação, tem muito estudo sobre ela, inclusive porque ela dá nome a uma espécie de espíritos irlandeses, de seres feéricos. Existe as Morrigans, que seriam mulheres feéricas, vorazes, carniceiras, que gostam de sangue, espíritos realmente perversos. Existem essa categoria de espírito que recebe o nome dela. Isso porque o nome dela tem 2 traduções. A gente pode entender como Morriogan, né, que seria grande rainha, ou Morriagan, que seria rainha fantasma. Então, essa duplicidade do nome está presente nesses espíritos perversos, que seriam fantasmas dessas mulheres perversas, né? Mas também está presente na deusa quanto uma grande rainha, né? E as suas irmãs, obviamente, que são associadas, né? Maha e Biv, ou Bav, que seriam as deusas associadas aí, que seriam a tríade das Namurinha, as Morrigans, né? As 3 deusas da guerra, as 3 deusas da soberania, que são também menos referenciadas, mas que geralmente estão dentro desse espectro. Quando a gente fala de Morrigan, inclusive, os mitos mostram que elas são cambiáveis. Você pode estar conversando com Morrigan aqui agora no seu ritual, e de repente Morrigan vai, e quem responde é Maha, Maha fica ali um tempinho, vai, e quem responde é Biv. Então, ou seja, os mitos mostram que elas são cambiáveis. Elas podem estar, não que as 3 ficam juntas, transformando em uma só, mas elas dão passagens uma a outra de maneira muito sutil. Você não percebe quando deixou de ser uma para ser a outra, né? Darda, ou Dagda, é um grande deus, inclusive muito cultuado como deus da abundância, da fertilidade, da felicidade. Darda significa o bom Deus, porque ele era bom em tudo que ele se punha para fazer. Ele é dono da harpa que toca as estações, que toca as músicas que trocam as estações do ano. Né? É uma harpa que troca 3 melodias.
a melodia da felicidade, a melodia da tristeza e a melodia do sono. Então, não que são 3 músicas, isso é importante a gente diferenciar. Não é que ela toca só 3 músicas, ela toca 3 melodias. Então, ela pode trazer alegria, pode trazer tristeza e pode trazer sono. E é também dono do caldeirão da abundância, que é o caldeirão que está sempre cheio para aqueles puros de coração. Então, se você buscar o caldeirão de Darda com pureza no seu coração, ele vai estar sempre cheio para você, né? Você jamais vai passar fome. Ele, então, é um Deus muito reverenciado, muito cultuado, que também se perpetuou. Mananã também é um deus bastante popular, o deus dos mares, um pouquinho menos, acho nunca ouvi muito dele na Wicca, mas nos grupos em geral ele é bastante popular. Deixa eu ver se tem Lu, como eu disse, que é o deus dos vários talentos, né? Também é um deus bastante popular. A gente tem Caradrim, que é uma deusa galesa, que eu sei que o pessoal da Wicca também tem um apego bom com ela, né? Que é a deusa da transformação, é a deusa que rege o caldeirão da Auen, o caldeirão da transformação, o caldeirão da sabedoria. Ela é uma deusa que nos ensina nas nossas iniciações da vida, que nos muda, que nos transforma, né? Que nos eleva a colocarmos o nosso melhor para fora. Deixa eu ver. Eu acho que dos deuses celtas, a maioria dos mais famosos são esses. Se você tiver algum em questão que você queira falar. E lembrando que eu estou falando muito por alto, esses deuses têm muito mais... Sim, porque depois a gente vai entrar um por um. Exatamente. A gente podia fazer um vídeo sobre cada um, porque... Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer. De ajuda, estou às ordens. Vamos fazer sim. E sobre os costumes em si, porque, por exemplo, eu sigo a Saxo Wicca. Uhum. Então tem muita proximidade com o Asatro, o Vânatro, né? Então eu entendo mais dessa parte da religião, digamos assim. Então, por exemplo, os costumes nórdicos, né? Os nórdicos eles eram principalmente agricultores. Eles eram agricultores e um povo de conquista. Né? Eles conquistavam, tanto que os navios nórdicos são referência. O povo celta, como você diz, ele tem uma filosofia, né, muito grande e também tem os costumes, né, de levar o crânio, né, esses costumes mais guerreiros também. Da filosofia celta, o que você pode falar um pouquinho assim pra gente, por alto? Claro. Os costumes, só um ponto sobre a questão dos costumes é que a gente não tem como falar num panorama geral sobre os costumes celtas, porque eram povos diversos. Então, cada povo tinha uma relação diferente, mas também tinham essa questão da agricultura, também eram povos terrenos, né? Então, a gente fala da terra como um ponto de muita importância para os povos celtas. E principalmente esses costumes mais ligados à questão agrária, à questão camponesa, militar, né? E essa questão religiosa. A religiosidade sempre esteve ao centro da questão dos celtas. Sobre a filosofia. Existem variações em cada povo, né? Cada povo celta tem a sua questão, mas o druidismo moderno parece ter um ponto de ouro, né, onde ele faz o resgate de algumas dessas filosofias de maneira mais generalista e cria um ponto de ouro. Então, o meu clã segue uma premissa mais ou menos semelhante e começa, por exemplo, com uma noção que nós não temos certeza se essa noção ela é moderna ou se ela veio já desde os celtas antigos, mas com o Oran-Mor, que para mim é uma das coisas mais lindas dentro do druidismo, é o Oran-Mor. Oran-Mor significa a grande canção. Tecnicamente, a Oran-Mor é a canção que toca toda a vida. E para explicar ela, eu preciso contar o mito dessa canção. Mas não se preocupe, porque para mim é o mito mais lindo que existe no mundo e mais curto. É um mito de 2 frases. Isso é o ápice da beleza, a meu ver. O mito é o seguinte: existia o nada e o vazio, e um dia a música tocou. Só isso. Nossa, até arrepiou. Arrepiou. Mito, assim,
daqueles que você fala, por quê? Nessa questão, tudo é música. Nós somos notas vibracionais da grande canção. Alguns grupos vão entender que essa grande canção foi inspirada pelos deuses. O Marcelo Pasqualini, por exemplo, ele acredita que a inspiradora da Aurora Mor foi Brit, como a deusa da inspiração, ela teria dado a inspiração da Aurora Mor. Eu já trago de uma outra maneira. Pela minha leitura dos mitos, eu acredito que os deuses são também parte do Aurora Mor. De que maneira? Quando a gente estuda um pouquinho de música, a gente entende que tem aquele acorde e fica lá no fundo, dando a batida, que dá o ritmo da música. Esse acorde principal, que muitas vezes a gente não presta atenção quando está escutando a música, para mim são os deuses, direcionando a canção. É a minha interpretação. Como eu disse, o mito só tem essas duas frases. Então, a interpretação é livre. E isso também nos coloca dentro dessa ideia de que todos nós estamos em vibração. Nós vibramos a nossa nota e um dia nos calamos. Da mesma forma com que nós podemos estar vibrando de maneira desarmônica. Nós podemos estar não harmônicos com a grande canção. A gente pode estar desafinado. E aí é onde a gente precisa se encontrar, se afinar para vibrar de acordo com aquela nota que precisa ser ecoada. E essa é basicamente, para mim, e para alguns grupos druidistas, um mito de criação do mundo. Então, o mundo, pra gente, é uma música. Porque os celtas não têm, de fato, um mito de criação do mundo. A gente não sabe se é porque eles nunca se preocuparam de onde o mundo veio, né? Ou se porque, para eles, o mundo sempre existiu e ponto. Né? Não tinham porquê de ficar... Tem mitos de criação de lugares específicos, como, por exemplo, a Escócia teria sido criada através das pedras que caíam do cesto da deusa Kyla. Por isso que a Escócia já foi chamada de Caledônia, terra de Kyla. Né? Então, assim, a gente tem mitos pontuais de criação de territórios, mas o mito da criação do mundo, mais próximo que a gente poderia ter o Aurora Mor. Além disso, é a visão tripartida do mundo. Inclusive, há outro símbolo diferente entre os celtas e a Wicca, por exemplo, deixa eu ver se a câmera vai pegar, é o Triskel. Acho que a câmera vai ajudar. Tenho tatuado. Enfim, depois a gente dá uma... A câmera não focou bem. O Triskel é aquelas 3 espiraizinhas, né? Isto. Né? Tenho tatuado, acho que ajuda. Ajuda bastante. O Triskel é as 3 espirais, né? Que para nós representa esse mundo tripartido. Não tem a ver com a deusa tríplice. Na verdade, tem a ver com o mundo. Por quê? Os celtas, eles acreditavam que tudo era reduzível em 3. Então, tudo que você existe, você pode reduzir em 3 partes. E o mundo, inclusive. Então, o mundo, ele tem 3 reinos. O céu, acima de nós, a terra em nossos pés, o mar ou as águas abaixo e ao nosso redor. Então, 3 reinos. 3 caldeirões, que são 3 receptáculos de energia. O caldeirão que fica no nosso ventre, na nossa barriga, que é o caldeirão do aquecimento, o caldeirão da nossa saúde, dos nossos dons natos, aquilo que a gente nasce com, né? O caldeirão do movimento, que está no nosso peito, que é o caldeirão das energias, da nossa energia vital, da nossa magia, das nossas emoções, daquilo que a gente movimenta, daquilo que a gente aprende e desenvolve. E o caldeirão da sabedoria na nossa cabeça, que é onde tem o receptáculo da nossa honra, do nosso aprendizado, da nossa vitória, das nossas conquistas. Né? Então, são 3 pontos de energia no nosso corpo que precisam estar alinhados. Nós trabalhamos com 3 elementos básicos, não com 4, que é a terra, o ar e a água. E o fogo. O fogo, para a gente, é a Awen ou Imbas. Awen ou Imbas é a própria inspiração. É a energia, eu falo que mágica, que espiritual do universo. É a energia de transformação. Isso por quê? Os animais podem viver na água, podem viver no ar, podem viver na terra, mas nenhum animal pode viver no fogo. Ao mesmo passo em que o fogo manipula todos os outros elementos. Ele liquefaz a terra, evapora a água e consome o ar. Portanto, ele é o ponto
que conecta, que transforma os elementos. Então, para nós, são 3 e não 4 elementos. O fogo ele é ainda mais sagrado, por assim dizer, do que os 3 elementos. 3 famílias a quem devemos reverenciar: os deuses, os ancestrais e o Xi. Os Xi são seres féricos. Então, nós trabalhamos com culto a 3 famílias, né? Então, o mundo ele acaba sendo tripartido dessa maneira. Que, inclusive, é um dos símbolos modernos do druidismo, é esse símbolozinho dos 3 raios da Awen, né? Esse daqui é o símbolo moderno da Awen, que representa os 3 raios de luz, que representam exatamente os solstícios, né? Solstício de verão, solstício de inverno e os equinócios, ou seja, os pontos mediais e os pontos extremos. Os 3 ofícios clássicos. No druidismo, nós podemos ter mais do que esses 3 sacerdotes, né? Os sacerdócios, eles são divididos em 3 categorias, 3 ofícios, mas a gente pode ter mais ofícios. O meu clã, por exemplo, tem 7 ofícios. Mas seriam os vates, os videntes, curandeiros, xamãs, por assim dizer, os bardos, os poetas, contadores de história, aqueles que têm o dom da palavra, e os druidas, os professores, os mediadores, os juízes, né? Os altos sacerdotes, por assim dizer. Então, nós trabalhamos com os 3 sacerdócios. Então, ou seja, tudo é tripartido. Dessa maneira, o Twiskel, ele representa principalmente os 3 caldeirões, né? E esses 3 mundos, né? Esses 3 reinos, céu, terra e mar, os 3 elementos. Então, esse mundo tripartido faz parte da nossa cosmologia. Inclusive, é muito habitual, e o Marcelo Pasqualini, inclusive, faz muito referência a isso, que nós ensinemos certos ditados através de tríades, né? 3 coisas inspiram, 3 coisas falam, são ditados muito clássicos dentro do druidismo. A gente sempre trabalhar com tudo com base em 3, reduzir as nossas coisas sempre em 3. Além desse costume, há grupos e pessoas que trabalham com a questão mágica, que trabalham com magia, há outros que não. Então, o druidismo reconhece a magia como algo válido, algo que faz parte da nossa religião, mas nem todo mundo que trabalha com o druidismo pratica magia. Então, esse é um ramo mais específico dentro do druidismo. O culto aos festivais, o culto aos deuses, muita prática doméstica, né? Ou seja, rituais em casa, dar suas oferendas, muito estudo, muita prática de estudo e um debate constante da questão ecológica, né? Nós sempre tentamos trazer um debate ecológico sem virar ecochato, né? Entendendo que o mundo de hoje tem seu ponto de mediação, não dá para você mudar tudo do nada. O ideal era que a gente tivesse um mundo 100% ecológico, esse seria o ideal. Mas a gente não pode julgar as transições, a gente tem que guiar o mundo nessas transições. Então a gente não sai brigando de qualquer maneira, a gente educa. Eu acho que melhor do que você fazer aquela militância da briga é a militância do educar, né? E não somos veganos. Alguns são, outros não. O druidismo não é uma religião vegana. Se você quiser ser, nós o encorajaremos a ser. Se você não quiser ser, nós iremos guiá-lo para pensar num consumo consciente da carne, né? Então, é nessa pegada que a gente vai trabalhar. Deixa eu ver mais o que dos costumes. Hoje em dia não temos mais o costume agrário, mas os celtas eram, né? Nós ainda temos uma referência ao campo como um ponto importante, mas não é o nosso grande... Nós não somos nativos do campo, nós somos urbanos, né? Então, tem que fazer esse paralelo. Dos costumes antigos, eram povos muito festeiros, que eu acho que a nossa comunidade ainda hoje recupera isso. A gente adora festejar, beber um bom hidromel, comer bastante, né? Isso também era muito habitual dentro dos povos celtas, a questão da comida. Muito alegre, em geral. Era um povo brigão, e acho que a nossa comunidade traz um pouquinho disso, mas a gente está tentando mudar. É um ponto que a gente está tipo, olha, não vale a pena, Né? né? Mas era um povo muito brigão, que perdia a paciência por qualquer coisa, por assim dizer, né? Tentando fazer os costumes mais gerais, porque há os costumes mais pontuais, né? Era um povo centrado na liderança de um chefe,
chefe tribal. Na Irlanda, esse chefe tribal era chamado de rei, mas ele não tinha o poder de um rei, como a gente tem hoje. Acho isso uma coisa da história celta muito legal, porque esse rei, depois que ele morria, o sucessor dele não era o filho, era eleito por um conselho de anciãos. Então, se você não fosse tecnicamente uma pessoa indicada, assim como o rei podia ser deposto, ou ele podia ceder temporariamente para uma outra pessoa. Tipo, olha, esse tempo atual eu não sou muito bom em lidar com isso, não. Então vem cá, assume você, e depois a gente vê como é que vai ficar. Né? Então era muito mais uma noção mesmo de chefe mesmo, do que essa noção de um rei, como a gente tem na Idade Média, ou mesmo, né, no Renascimento. Os reis, inclusive, eles tinham que fazer um pacto com a terra e com a tribo, em que se eles não cumprissem esse pacto, e isso é uma coisa que eu acho que a nossa política podia absorver, porque se os reis não fossem corretos, se os reis fossem corruptos, eles eram sacrificados para apaziguar a ira dos deuses. Olha que coisa boa, entendeu? Não vamos entrar em política agora, pelo amor dos deuses. Não entraremos, mas fica a ideia para a gente mudar o nosso sistema aí, né? Seria ótimo. Seria Legal. ótimo. Enfim, eu acho que basicamente esses eram os principais costumes. Cabe ressaltar que os celtas do passado fizeram sacrifícios, inclusive humanos, né? Alguns desses sacrifícios eram feitos, no caso, por exemplo, não sei se agora, não lembro exatamente o país, mas havia um hábito no Samhain de você fazer um grande espantalho, encher esse espantalho de pessoas que seriam sacrificadas e colocar fogo. A grande diferença dos sacrifícios celtas para alguns outros povos que também faziam sacrifício é que a preferência dos celtas era para sacrificar os criminosos, não necessariamente os honrosos, né? Então também era visto como uma punição e uma limpeza social. Mas essa questão do sacrifício humano durou muito pouco tempo e ele foi sendo substituído. Vezes por sacrifícios animais, e aí muita gente vai falar assim, ai, que absurdo sacrificar animal. Os animais sacrificados eram consumidos. Não é assim, eu matei lá aquele animal e deixo ele apodrecendo. Você comia a carne. Para a galera que começar a falar, né, de sacrifício animal, eu queria dizer que o peru que a gente come no Natal, que o cristianismo come no Natal, também é um animal, ele também tem que ser morto, porque ninguém come peru vivo. Exatamente. Eu faço muito essa questão, né? O sacrifício feito por esses povos, você sacrificava. O sacrifício ele era o mais indolor possível para o animal, porque aquele animal era visto como sagrado. Você não quer fazer um animal sagrado sofrer, né? E depois você consumia, porque aquela carne era uma carne santa. Então, consumir aquela carne era de importância muito grande. E para mim, a grande diferença dos sacrifícios do passado para a carne que a gente come hoje é isso. Os animais do passado eram bem tratados. Os nossos animais de hoje, eles fazem aqueles abatedouros e são hiper maltratados. Então, a diferença para mim era muito essa. Não havia desperdício da carne daquele animal. O máximo que não era consumido, que era dedicado a alguma deidade ou outra, eram vísceras ou partes que nós humanos não consideramos aptos para consumo. Então, já são partes que nós não consumimos naturalmente, né? Mas mesmo o sacrifício animal também foi sendo superado com o tempo. Os celtas, antes de serem cristianizados, já não eram tão adeptos ao sacrifício animal. Inclusive, na Gália, né, onde hoje é a França, o sacrifício humano ele foi substituído por uma ideia que eu acho muito bacana. Quem teve essa ideia no passado foi genial, em que eles faziam sacrifícios de ânforas de vinho. Por quê? Os celtas não produziam, celtas gauleses não produziam vinho. Eles compravam o estoque de vinho romano, porque eles tinham muita mina de ouro, eles tinham muito dinheiro para trocar. Então, vinho era algo caríssimo. Então, você sacrificar o vinho, né, jogar vinho na terra, era dar o seu melhor para os deuses. Então, vinha aquelas ânforas de cerâmica, de barro, cheias de vinho, e as cabeças das ânforas, os pescoços das ânforas, eram degolados com uma espada em simbolismo ao sacrifício. Né? E aquele vinho, em simbolismo ao sangue, era derramado no solo, né? Em oferta aos deuses. É uma prática que eu achei super coerente. Nós hoje fazemos, né, oferta de bebidas, a Wicca também tem, derramando a bebida no solo. Para mim, daí que vem essa noção. Então, eles tinham essa prática que hoje o druidismo moderno não faz. É muito importante a gente falar isso, porque o druidismo moderno hoje não compactua com a ideia de sacrifício.
Não porque nós achamos que sacrifício seja necessariamente errado. Muitos de nós têm essa consciência, né? Igual falamos aí do peru de Natal, dos animais que a gente come, mas porque nós não temos nenhuma pessoa especializada, nenhum profissional que de fato tenha estudado a sacralidade no sacrifício. Como fazer um ato de matar se tornar santo. Nós não temos, isso não chegou pra gente. Não tem como a gente recriar esse ofício sem essa questão básica que é santificar aquele animal. Como a gente não consegue fazer isso, nós não temos, nem assim como não temos condições financeiras de comprar um animal, não temos sítios, não temos essas questões, né, básicas aí. Mas os grupos de druidismo de hoje não fazem o sacrifício. Nós fazemos sacrifícios, às vezes, simbólicos. No meu clã, por exemplo, nós temos o sacrifício feito no equinócio de setembro, que é o sacrifício em que nós passamos 2 meses nos abstendo de alguma coisa que gostamos muito. Pode ser de comer, pode ser de fazer, pode ser algum lugar que a gente vai, alguma coisa que a gente frequenta, alguma coisa que a gente fala, não importa. A gente passa 2 meses tirando da nossa vida algo que nos é caro. É um sacrifício. Não é de sangue, mas é um sacrifício, né? O costume das oferendas também, nós fazemos oferenda aos deuses, de grãos, de bebida, dependendo dos deuses de carne, né? Então, por exemplo, é muito comum se ofertar vísceras e carnes, tipo fígado bovino, língua bovina, amôriga, né? São oferendas que às vezes são feitas. Alguns grupos trabalham com esse tipo de oferenda, outros não. Mas como alguns trabalham, eu prefiro colocar que isso existe, né? Oráculo, nós somos oraculistas, né? Enfim, se tiver algum costume pontual e que você queira perguntar ou falar, eu tô às ordens. É porque é muito difícil você falar de maneira ampla. Vem muita coisa na minha cabeça e não vem nada. Posso perguntar uma coisa que me perguntaram muito? Por favor. E eu sei que não existe, mas eu quero que você me explique isso. Às ordens. Horóscopo celta. Pelo amor dos deuses, conversa com a gente sobre isso. Ok. Vou falar que você veio atrás da pessoa certa para falar, porque eu criei um método de jogo ogâmico, né? O Oan é o alfabeto, chamado alfabeto celta, mas o melhor método seria o alfabeto irlandês, porque ele não está em todos os lugares celtas, ele é um alfabeto criado na Irlanda, que também chegou na Escócia, no Reino Unido é ótimo, né? Na Inglaterra e em Gália. Mas ele não chegou, por exemplo, na Gália, na França, né? Então, o Oan, ele é um alfabeto irlandês. Eu criei um método de jogo, eu faço o conjunto artesanal de Oan, né? Bonitinho e tudo mais, em couro e madeirinhas. Então, eu acho que esse é um ponto que eu me sinto muito confortável em falar. De fato, não existe horóscopo celta. Isso é moderno e não é druídico. Não fomos nós que criamos isso. Obrigado. Primeira coisa, o Oan tem 25 letras. Se você for considerar o Oan clássico, né, que não tem as forfedas, que seriam as letras adicionais, são 20 letras. Nós temos 12 meses. Mesmo se a gente contar com os meses lunares, são 13. Ou eu vou deixar 7 ou mais letras de fora, ou eu vou deixar 8 ou mais letras de fora. Só isso já faz com que a ideia do horóscopo não seja cabível, né? Segundo, existe um calendário, no caso aí, gaulês, da Gália, da França, que é o calendário de Coligny, celta, que foi achado, que tem inclusive os nomes das luas, nomes dos meses. Lógico que a gente não conseguiu ter acesso a tudo, porque é um calendário enorme, que dá uma parede inteira quase, e tem pedaços faltando. Não acharam todas as partes, acharam ele quebrado, remontaram o quebra-cabeça lá, e não acharam todas as partes. Então, tem coisas que a gente fala, beleza, qual é o nome do mês tal? Então, não sei. Não tem ali, né? A gente tem um calendário, por exemplo, na Irlanda. Em irlandês, na língua irlandesa, os meses têm o nome dos festivais. Por exemplo, o mês de maio chama Minabeltna, que é mês do Beltane, né? O mês de agosto, Mila Lunassar, né? Ou seja, mês do Lunassar. Então, eles literalmente ainda trabalham com essas questões. O calendário celta não era das árvores, era um calendário dos festivais. Os festivais eram calendários agrários para os celtas. Então, eles podiam ter a noção de mês? Provavelmente tinham.
o mês lunar, como a gente já conhece vários outros povos que tinham essa associação com o mês lunar, porque era uma forma fácil de você saber quando a lua estava cheia de novo, né? Ou quando ela voltava a crescer. Você olhava para o céu, via a lua, ah, beleza, ela voltou a crescer. Você tem uma ação cíclica. Mas o mês em si não necessariamente existia entre todos os povos celtas. O que nós sabemos dos gauleses é que eles tinham influência greco-romana, inclusive o calendário de Coligny foi escrito usando números romanos e o alfabeto grego, o que mostravam que os druidas da Gália sabiam falar latim e sabiam falar grego, né? Porque eles tinham que ter esse conhecimento para usar aquele alfabeto. Mas não existe um calendário moderno. Ah, fez sentido para você? Ok, mas não vai falar que você é celta. Não é celta, é moderno, né? Se você quer falar um calendário celta por origem, calendário da roda do ano celta. Pega a roda do ano celta e segue por ela. Quer criar um calendário seu? Ótimo. O meu clã, por exemplo, nós temos um calendário de culto, onde nós temos 12 deuses que nós colocamos como deuses do nosso panteão clânico, porque não dá para celebrar todos os deuses celtas. Cada dia a gente descobre um deus novo, e aí se a gente for celebrar todos eles, não tem dia suficiente no ano para a gente celebrar e não tem tempo suficiente na nossa agenda para a gente celebrar. Então, o clã elegeu 12 deuses que nós celebramos de maneira comum. Todos nós celebramos. Na nossa casa, se eu celebro outros, não é problema. Mas dentro do clã, nós celebramos esses 12. Então, por que 12? Porque nós dedicamos um mês para cada deus. Então, nós criamos um calendário clânico com 12 deuses. Esse calendário é celta? Não. É o calendário do meu clã. Então, a gente tem que pontuar muito bem na hora de falar calendário das árvores. É o calendário de alguém que criou esse calendário. Não é celta. Não existe essa associação no Oan. O Oan não pode ser usado como ideia de calendário. No máximo, e aí eu falo de uma associação minha, um estudo meu, a gente pode pensar no Oan como uma questão de idade. Você tem cada árvore representando um momento da sua vida. De maneira que você tem o nascimento na bétula e a morte no teixo. Né? Então, ou seja, você tem momentos, mas não significa que você vai viver só 20 anos. Significa que você tem momentos. Então, você pode estar, por exemplo, é um exemplo bem clássico, a pré-adolescência, esse período tão complicado que todo mundo passa, seria a idade do espinheiro branco. Né? Então, é um ano só? Não, tem gente que fica na pré-adolescência por 5 anos. Enquanto ela estiver naquela idade, naquele momento, ela estaria na idade do espinheiro branco. Mas esse é um estudo pessoal meu. Não é algo que chegou dos celtas. O que a gente tem é o Oan. E isso chegou. Já essas referências são modernas. Tá? E nenhum grupo druídico trabalha com o calendário das árvores. Nenhum. Então, não entrem nessa. Tá. Se você quiser deixar alguma informação, alguma observação final, seus contatos, etc., deixa o que você quiser aí. Ok. Eu agradeço. Faça esse. Agradeço, antes de tudo, agradeço muito o convite. Espero que tenha sido bom esse bate-papo, tanto para você, Stephanie, quanto para o pessoal em geral, né? Para o pessoal que está assistindo a gente. Eu fico às ordens para quem quiser conversar. Uma conversa, assim, eu suscito muita coisa, a gente fala de muita coisa, mas fica muita coisa sem ser dita, né? Eu brinco e falo que cada conversa dessa a gente faz mais perguntas do que a gente tem respostas, isso é bom. Isso faz com que a gente procure as respostas certas. E quando a gente sabe o que perguntar, a gente acha a resposta certa. Quando a gente não sabe o que perguntar, a gente acaba caindo nas falácias, nas mentiras, nos achismos. Né? Então, saber a pergunta certa é fundamental. E a minha dica é, procurem pessoas do meio para tirarem essas dúvidas. Tem muito site sobre celta, sobre não sei o quê, que vão reproduzir os elfos do Tolkien, que vão falar um monte de abobrinha. Então, faça o que a Stephanie está fazendo tão maravilhosamente bem. Procurem alguém daquele lugar para falar, para vocês terem as dúvidas de vocês sanadas. Né? E nesse quesito eu fico à disposição. Quem quiser me procurar, meu Facebook está aí, D'Artagnan Abdias. Né? No Instagram também, quem quiser me achar, D'Artagnan Abdias. A gente vai deixar os links, vai deixar tudo bonitinho para vocês. Se quiser conhecer meu clã, tem a página no Facebook. Ainda não tem no Instagram, futuramente vai ter, mas por enquanto só Facebook. Né? Lanai Angalar Clã. Mas a gente vai deixar o nomezinho, tudo bonitinho. E se vocês quiserem algum respaldo sobre a questão de druidismo,
procurem o Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrução Celta. Existem grupos fora do conselho? Existem. Mas pelo menos os grupos dentro do conselho, nós temos a garantia de que todos os que estão ali dentro são coerentes, são sensatos, são corretos, são íntegros, né? Então, a gente tem um local de segurança. Podem existir grupos bons fora do conselho, mas ali a gente não pode opinar porque a gente não conhece, né? Então, se vocês quiserem, tem a página no Facebook do Conselho, tem o grupo do Facebook do Conselho, onde vocês também podem depositar dúvidas e os grupos vão sanar essas dúvidas de vocês, né? E tem os grupos filiados ao Conselho, talvez tenha um aí pertinho de você para te auxiliar, bom? Então, posso encerrar o vídeo? Tem mais alguma coisa para falar? Por mim, estou à sua disposição. Eu me desculpo se eu me alonguei, inclusive, em algumas Não, coisas. imagina, de forma alguma. Então, é isso aí, meus bruxos. Ficamos por aqui. Acompanhem os nossos vídeos no canal. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Vou sempre trazer o máximo de pessoas, o máximo de informações possíveis no nosso canal, tá? E é isso aí, meus bruxos. E tchau! Tchau, tchau, galera. Até uma próxima. Obrigado, Stephanie.